Oi, tudo bem? Aqui é Edmar, estou aqui de novo. Quero conversar com vocês sobre astrologia, sempre trazendo um lado mais teosófico e filosófico, né, para conversar aqui com os nossos acontecimentos, com essa vida que está em constante transformação, né, com esse mundo que está em constante transformação, que acaba nos deixando um pouco desconfortável, né? A gente acaba percebendo que no mundo de hoje a gente não tem muito local seguro, né? Muitas estruturas seguras, né? Para se apoiar. Mas isso que é interessante num momento como esse, que a gente comece a ver as conexões que nos dão segurança, né? Que estão escondidas aí dentro da nossa psique, né? Desse contato entre Eros e psique. Para quem não conhece a mitologia aí de Eros e psique, né? Mas deve conhecer aquele desenho do anjinho, né? Com o arco e flecha, né? Que está ali para fechar o coração da gente, né? Ou seja, para trazer algum nível de consciência de um nível superior para um nível inferior, né? Isso tem muito a ver com a data, né, de hoje. Hoje estamos aí numa lua nova em Libra, e um dos assuntos que a gente vai tratar nessa alunação é essa conexão com o divino, que muitas vezes a gente percebe através do amor, né? Antes de começar, né, eu só queria deixar um aviso: semana que vem eu tenho um evento, então eu vou tentar falar sobre a lua. Eu vou tentar falar hoje sobre a lua nova de nova em Libra, né, e a lua crescente em Capricórnio, né? Então, volto daqui 15 dias, mas eu queria deixar os assuntos aqui tratados com vocês, né? E aí, um outro aviso, né? Eu já falei algumas semanas atrás que em outubro eu saio de férias no meu trabalho, né, convencional. E então talvez algumas semanas também eu não consiga fazer o vídeo, mas vou tentar sempre trazer aqui as informações para vocês poderem refletir, né? E como eu disse, né, o mundo está bem conturbado, um mundo bastante difícil, onde os valores estão sendo transformados, né, e muito desses valores a gente a gente acaba, né, tendo como talvez uma tábua de salvação, ou valores que a gente precise, onde que a gente possa se apoiar, e cada vez mais esses valores eles vão sendo testados, e como eles não são firmados em conceitos muito estáveis, né, eles não são perenes, né, eles não são estáveis ao longo do tempo, né, então eles acabam tomando da gente a confiança, né? Então, isso eu acho que a maior questão hoje, né, a gente enxerga isso nas questões políticas, sociais, né, na forma como os políticos, não existe valores, não existe ideologia, eles muitas vezes usam a arma do inimigo contra eles mesmos e vice-versa. Não existe também assim, não existe muito um formato para as relações sociais, né? Muitas dessas relações sociais estão sendo testadas, né, e questionadas no momento. A gente vê aí isso por exemplo, na tendência, né, à lacração, né? Muitos tentam se basear, né, em conceitos
para poder lacrar, ou seja, para poder forçar todo mundo a pensar como, né, ele pensa. Isso acontece do lado da direita, do lado da esquerda, do lado do feminismo, do lado assim, dos homens também, né, que hoje tem também as suas, vamos dizer assim, os seus meios de separatismo aí, né, cultura Red Pill, cultura MGTOW. Então, todas essas questões, elas estão sendo tratadas, né, e elas estão se confrontando, né, para a gente tentar chegar no meio termo, né. E tão importante essa alunação que o que representa o equilíbrio, o meio termo, né, dentro do que a gente entende como zodíaco, é o signo de Libra, né. Então hoje, às 10 horas da noite aproximadamente, ali no Brasil, lua nova em Libra, então a gente tem um mês aí para pensar sobre o que é equilíbrio, sobre o que é justiça, sobre o que é compartilhamento, né, e cooperação. Então a gente tem um mês aí para pensar sobre o que é, né, realmente a capacidade também de julgar, né, julgar a justiça, né, estão sobre a Égide de Libra e de Sagitário. Libra como aquele que julga, né, ou seja, que faz mediações, equilibra partes separadas, né? O signo de Libra tem muito a ver com isso, o próprio símbolo, né, com a balança ali traz essa questão, né? Então, desde a balança, né, da deusa egípcia que media, né, a, assim, o caráter dos homens, né, através do peso do coração desses homens, quando esses homens morriam, né, até no símbolo que a gente conhece, né, da justiça, que é a mulher ali de olhos vendados, né, segurando a balança, né. A ideia é que a justiça seja cega, ou seja, realmente não veja essas questões, né, não beneficie, né, e seja justa, né, e isso tem muito a ver por isso que eu trouxe esses assuntos, né, essa polarização que a gente vive, né, em todos os âmbitos aí da, da sociedade, desde da forma como a gente se relaciona com o sexo oposto, até a forma com que a gente demonstra nossa ideologia política, né? Então a gente acaba por escolhendo lados, tendo uma postura mais radical, né? E acaba se distanciando desse arquétipo tão importante, né, para o ser humano, que é o signo de Libra. Se vocês observarem, né, Libra fica entre Virgem e Escorpião. E o símbolo de Virgem, né, é um M, né, voltado para dentro, né, com assim o final né, da letra voltada para dentro. E o signo de Escorpião é o mesmo M, só que com a perna voltada para fora, né, e com essa perna em forma de seta, né. Vocês devem lembrar que o símbolo, né, do masculino e feminino, né, ou os planetas que regem o masculino e o feminino, é Marte, ou seja, o círculo com uma seta, né, e Vênus, que é um círculo com uma cruz embaixo. Então, vamos explicar o que significa cada símbolo, né? Então, quando a gente pensa no feminino, a gente pensa naquilo que é infinito, né? Ou seja, que inspira acima daquilo que é terreno. A cruz sempre representa o que é terreno, né? Então, o quaternário, né, da Terra, ou seja, os 4 elementos.
terra, água, fogo e ar. Então, o espírito, o círculo, né, tá acima dos valores terrenos. E o símbolo do masculino é essa mesma cruz, só que em forma de seta, voltada para cima, ou seja, o homem como realizador, né, muitas vezes tem que deixar o espiritual de lado para ser alguém que, né, que realmente luta, né, que tem que dar o primeiro passo ou sair da inércia ou até o símbolo, né? A gente essa própria seta também tem relação com, né, o falo, né, que é o pênis, né? Tudo isso, né, o homem tem essa função como ativo, né? Mas entendendo o símbolo, o homem tem a função de ser realizador, ou seja, ele tem que botar a mão na massa, né? Ele tem que agir, né? Ou seja, muitas vezes ele precisa deixar o espiritual de lado e encarar, né, a realidade do mundo material para realizar algo, né? Enquanto o feminino, né? O feminino ele pode muita, não estou falando aqui sobre posições, né? Hoje é muito difícil falar sobre isso, porque as pessoas já pensam, né, que a gente tem posições contra isso ou contra aquilo, mas não é isso. Eu estou tentando fazer vocês entenderem o que significa, né, o símbolo, né, e o que esse símbolo tem por trás. Então, o símbolo de Vênus é uma inspiração. O círculo ele sempre representa o divino, né? Então, o círculo é uma inspiração que cai sobre o terreno, né? Até porque Vênus, né, é o quinto elemento, né? É o Akasha. Então, Vênus também rege essa questão do mais elevado dos elementos que ainda está em desenvolvimento. Então, isso eu já expliquei para vocês outras vezes, né? Quando a gente pensa no ser humano, né? O homem tem esse lado marciano para fora, né? E o lado venusiano para dentro, ou seja, ele ele busca, ele espera uma inspiração divina da sua alma, né? Mas externamente ele tem que ser o realizador, ele tem que agir, né? Ele tem que realmente sair da inércia, né? E a mulher, ao contrário, enquanto a mulher demonstra essa fragilidade, né, externamente, vamos dar a palavra, não fragilidade, mas essa sutileza, né, externamente, ela tem o lado marciano internamente, né, naquelas duas funções da alma, né, que a gente chama de ânimos, o masculino, e o ânima feminino. Então, isso vai acabar gerando uma necessidade de equilíbrio, né? E o tema desse mês é o tema do equilíbrio, né? E por que que isso, né? Por que que isso acontece? Porque ah, no começo da nossa evolução, né? Eu não vou entrar aqui em pormenores teosóficos, né? Porque levaria muito tempo para explicar tudo, né? Mas no começo da nossa evolução, nós éramos seres andrógenos, né? Tínhamos esses dois lados, né, dentro daquilo que a gente entende como como um ser humano. E o que aconteceu é que realmente essas funções elas foram separadas, né? E tendo essas funções separadas, né, cada ser acabou se aproximando daquilo é, que tinha mais intimidade, né, que tinha mais
facilidade de convívio. Então, uma parte dos seres humanos se tornou homem, outra parte se tornou mulher. Aquela história do Gênesis conta de uma forma simbólica, né, os acontecimentos, né, que não foram dias, mas foram eras, né? A gente pode se dizer que foram 7 eras, né? Mas para Deus 7 dias. E eu não, como eu disse, eu não quero entrar contar os detalhes disso porque demora muito, mas o que é importante saber é que o, o, os relacionamentos, né, eles existem exatamente porque a gente sente falta, né, do contato com aquilo que é a gente, né, nós somos, mas que não conseguimos externar, né? Então o homem sente falta da sua alma feminina, que muitas vezes ele vai refletir numa mulher, né? E a mulher sente falta, né, da sua alma masculina, que muitas vezes ela vai se refletir num homem, né? E por que que eu tô tratando isso aqui? Porque sim, o mito que eu achei para falar, né, nessa lua nova em Libra, que tem até mais a ver com o signo de Touro, né, do que com o signo de Libra, mas eu acho que ele se encaixa aqui exatamente no ponto onde eu quero chegar, que é o mito do Minotauro, né, e né, sim, os seus dois principais protagonistas, que é Teseu, né, e Ariadne, contam muito, assim como o mito de Eros e Psique fala muito desse contato, né, desse equilíbrio entre, né, o interno, o externo, o feminino, o masculino, o espírito e matéria, né, esse mito do Minotauro ele fala isso de uma forma mais direcionada, que é exatamente né, o ponto que eu quero trazer para vocês. Então, Teseu tinha uma missão de matar o Minotauro, né, e foi uma missão que o pai, né, de Ariadne deu, porque ninguém conseguia matar o Minotauro, e Teseu era um herói muito nobre, né, muito famoso, né, e ninguém conseguia matar, então, ao mesmo tempo que era um teste, né, pro futuro marido da sua noiva, era também uma forma de acabar, né, se livrando do Minotauro. E Ariadne, né, eles ficaram, lógico que eles ficaram assustados, né, de Teseu ter que entrar, porque esse é o ponto importante da história, né, para matar o Minotauro, o Teseu tinha que entrar num labirinto, né, um labirinto que era praticamente ninguém tinha conseguido sair. Então Ariadne entrega um fio, né, de lã para Teseu, para que Teseu conseguisse, depois de matar o Minotauro, conseguisse sair do labirinto. E esse mito de Teseu, ele fala muito sobre. Lembra quando eu falei bastante sobre o mito do herói, né? A jornada do herói, né? A gente tem os 12 passos, né, da jornada do herói, né? E se você pegar qualquer história mitológica onde envolva alguém, né, algum herói, esses 12 passos eles vão estar lá porque esses 12 passos eles são a representação, né, arquetipal, né, dos 12 signos do zodíaco e das 12 podemos levar para outros campos, né? Os 12 apóstolos, os 12 cavaleiros da Tábua Redonda, os 12 tem um aqui que é bastante importante que eu acabei esquecendo agora, mas eu vou lembrar. Então, esses 12, eles são essa representação arquetipal, né, dos signos do zodíaco, portanto,
das 12 missões, né, das 12 funções, assim, mais básicas, né, do que a gente entende como é, consciência. Então, quando a Ariadne dá o fio, né, para Teseu, Teseu entra no labirinto e consegue encontrar o Minotauro, mata o Minotauro, né, e através do fio retorna, né, para Ariadne. Então, quem é quem nesse mito, né? Teseu é a nossa personalidade, né? É a nossa consciência mais externa. A gente vai poder falar que é sim, levando a astrologia, né, em consideração, a gente pode dizer que é uma integração entre Sol, nossa Lua e nosso ascendente, né? E quem é a Ariadne, né? A Ariadne é a nossa alma, né? Que está muito mais próxima, né, da nossa consciência espiritual, né? Até porque, se vocês forem estudar teosofia, vocês vão ver que existe um fio, né, que liga nosso ponto bindu, né, que é um ponto que está aqui próximo do coração, que é o ponto onde nós recebemos, sim, é o ponto onde é a fundação da vida em nós, né? Nesse ponto, ele é conectado à nossa consciência espiritual através desse fio de Ariadne, né? Vocês podem ver que algumas pessoas, né, que têm clarividência, muitas vezes veem esse fio, né? E quando elas percebem que a pessoa já faleceu, esse fio não existe mais, né? Então, a mitologia, e eu também trouxe isso aqui para vocês entenderem como a mitologia guarda, né, segredos, né? Guarda, histórias importantes que vão elucidar, né, é, coisas que muitas vezes nós levaríamos milênios, né, para descobrir, mas já foram descobertas, só que estão ali de forma velada para que a gente faça uma nova descoberta, né? Essa é a função também da iniciação. E pode estar aparecendo, né, um monte de ideias jogadas ao, ao vento, né, um monte de ideias abertas, né, mas não fechadas, mas vocês vão entender isso aqui quando eu mostrar o mapa de hoje, né, como esse mito me chamou a atenção e como é importante pensar sobre ele no contexto que a gente está hoje, né? De que forma a gente pode pensar sobre ele toda vez que a gente se sente perdido, né? O que a gente realmente perde, a gente vê as estruturas, né, onde a gente se apoia desmoronando, né? E quando a gente pensa que essas estruturas, elas muitas vezes a gente não pensa, não percebe como elas nos impedem de evoluir, né? Mas mudar essa chave, né, parar de enxergar essas estruturas desmoronando apenas como apenas prejudicial, como se eu estivesse pelo menos, por exemplo, perdendo a minha morada, né, é um trabalho muito difícil, né? É um trabalho muito difícil e é necessário muita consciência. Então, eu trago essa história aqui para vocês para chamar a atenção e falar, olha, existe dentro de cada um uma conexão, né? Um fio, vamos dizer assim, que te liga com a consciência superior e que ela é muito mais forte do que essas estruturas externas que estão sendo abaladas, né? É, esse fio te leva à construção de um caráter, né? De uma, de uma, de um meio, né? De uma forma de ação que não está baseada em valores externos, mas valores internos, né? Então,
é interessante que a gente pense nisso, né? E que a gente pense que é o equilíbrio que traz isso, né? Que é realmente quando você busca assim, o meio termo, o caminho do meio, é que você desapega, né, sim, daquela euforia, né, que te pode passar o mundo externo, né, e você começa a abrir, né, escutar um pouco mais o seu mundo interno, né. Então, acho bastante interessante a gente pensar sobre isso. É, tem muitas outras histórias que eu posso trazer aqui, né, para falar disso. Como eu disse para vocês, essa história do Minotauro fala mais do signo de Touro, né, porque existiu uma questão nessa história que é a questão da animalidade, né? Quem vence, né? O animal dentro de nós ou o homem, né? Teseu é o lado homem, né? E o Minotauro é o lado animal. Mas eu acho que o mais importante nesse momento agora é falar sobre essa questão, né, de Ariadne e Teseu. Teseu como a nossa consciência, né? E Ariadne como a nossa conexão com a nossa consciência superior, que na minha visão é o que realmente nos traz segurança para passar por um mundo tão turbulento como nós estamos vivendo nesse momento, né? Então, infelizmente, é, eu posso fazer algumas reflexões sobre isso, né? Por exemplo, eu gostaria muito que tivesse um candidato que pudesse bater de frente com Bolsonaro e Lula, mas não tem. Mas eu percebo que essa eleição é a eleição que eu tenho mais opções, né? E em todos os cargos, né, de governador, deputado federal, deputado estadual, então eu tenho muitas opções. Eu tenho opções de pessoas, né, de valor, né? Então é, eu tô jogando essas reflexões aqui para vocês perceberem que existem meios, né? Por exemplo, estamos vivendo vários conflitos, né? No Irã, devido a que o Irã é um país extremamente fechado, extremamente machista, e uma estudante foi espancada, né, por usar, né, o lenço de uma forma não como uma forma não liberada, vamos dizer assim, pelo governo. Ela foi espancada, né, e a população está se revoltando, né. O Irã é um país extremamente importante, né, dentro da história da humanidade. Então ali vamos desenvolver os persas, né? E né, os persas que tinham uma cultura do zoroastrismo, né? Que foi um avatar, né? Mas assim como muitos conceitos se perdem no Irã, muitos conceitos se perdem na religião católica, né, no judaísmo, porque nós acabamos nos conectando com os aspectos externos e não com os aspectos elevados, né? É, e isso, eu acho que esse conflito é importante, por quê? Porque é, mostra onde realmente, por exemplo, a luta, né, pelos os livres, os direitos civis, né, e o direito da mulher é importante, né? Quando a gente traz isso para o Ocidente, né, e tenta usar isso como lacração, eu acho que é bastante. A gente percebe a diferença, né? Olha, como não faz muito sentido fazer algum comentário, né, feminista e apenas para lacrar, né, e ter ali chamar uma atenção, quando ainda mulheres
morrem apenas por usar uma peça de roupa de uma forma diferente, né? Então, são coisas que eu percebo, a gente não presta atenção, a gente não para pensar, mas são coisas que realmente a gente deveria se dar conta, a gente deveria, é que nem quando a gente joga videogame, né? A gente deveria pular, né? Passar de fase e ir para outra luta, para outra, buscar outras, né? Conquistas e tudo mais, né? E não ficar limitado, né? Dentro de um pensamento, né? Que já muitas vezes até está ultrapassado, né? Rússia, né, querendo é, aumentando, né, o seu exército, convocando reservistas e ameaçando com bomba, né, o mercado financeiro que eu vim tratando aí na nação de Virgem, também só falta uma empresa grande quebrar, né, todas as bolsas, todos os investimentos, né, voláteis caindo, então é isso que eu trago para vocês, né? A gente vive num mundo, né, em ebulição, né, e seria muito prudente que nós nos conectássemos com, né, dessemos um passo em direção ao mais elevado, que é a única coisa que realmente pode nos trazer segurança, né? Visto que os valores estão todos aí escancarados, né? E postos na mesa para serem confrontados, né? Acho que é uma reflexão que eu trago que é bastante interessante. Eu acho que tem tudo a ver com essa nação de Libra, tem tudo a ver com a gente tentar encontrar um caminho do meio, conciliar os opostos, saber encontrar um diálogo, caminhos para o diálogo, caminhos para a diplomacia. Isso é libriano demais, né? E eu quis mostrar nessa semana que isso começa dentro, né? Que muitas vezes, quando a gente tenta fazer isso do lado de fora, a gente não tem subsídio porque a gente não fez dentro, né? Então, a gente não se conhece internamente, né? Então, fica difícil de você achar, né, esses caminhos, né, de diálogo externamente, porque você não encontrou eles internamente. Então, eu acho que eu tinha que falar isso para vocês hoje, né? Uma lua nova em Libra, uma lua nova que pede que a gente escute o outro, ouça o próximo, faça concessões, medie situações, né? Mediemos os nossos conflitos e os conflitos que estão próximos da gente, né? Isso tudo é libriano, tudo isso busca o equilíbrio, né? Paz e justiça, né? Que tenha tudo a ver, tudo isso tem a ver com Libra, né? Agora, mas está difícil porque existe o nosso herói interno, né? Teseu, muitas vezes está desconectado, né? Dessa Ariadne, né? Dessa consciência superior. Muitas vezes a gente fica lutando e começando coisas na nossa vida externa que não foi a nossa consciência superior que nos orientou a fazer. Muitas vezes a gente fica correndo atrás de valores, de coisas que não nos preenchem, que não nos, sabe, que não agrega nada, né? Muitas vezes elas apenas são ali estandarte das nossas conquistas, mas elas não estão alinhadas com o nosso propósito, né? E a gente está numa alunação de Libra, que vai ter uma lua crescente daqui a 7 dias, em Capricórnio. Vai falar de propósito, né? Então, são signos cardinais, né? São signos que têm essa vontade de iniciar, têm a vontade de começar projetos novos, né? E de conquistar. Então, está tudo relacionado,
né? E a forma com que a gente acha esses caminhos vai depender de cada um, mas eu tento aqui trazer essas reflexões para que vocês, né, parem para pensar, né, e analisem dentro da vida de vocês é, quem, quem que você, quando você precisa tomar uma decisão, quem é que você pede, né? Quem é que você escuta quando você vai tomar uma decisão? O seu Deus interno ou a balbúrdia, né, das várias pessoas falando ao mesmo tempo, te dizendo o que você vai fazer, né? Então, essa acho que é a pergunta, acho que é a pergunta do momento, né? E eu gostaria que o mundo tivesse bem melhor, que as pessoas estivessem muito mais conectadas, né, com esse Deus interno, mas infelizmente, é, infelizmente são poucas pessoas que se preocupam com isso, né? Então, mas é, aquela questão, né? Quanto é, quando você tem pouca gente para fazer determinada função, essa pouca gente acaba tendo ganhando um poder a mais, porque, né, precisa se equilibrar. Olha a Libra aí de novo. Precisa se equilibrar ao montante de gente que quer fazer o errado, né? Então, é, os poucos, né, esses poucos, né, ganham uma relevância muito maior, porque eles têm, se isso não acontecesse, né, a própria divindade não chegaria nesse equilíbrio, né? Existe um filme bastante antigo aí, da década de 80, né, que é o Cristal Encantado, que eles têm lá um cristal e tem um lado bom e o lado ruim, né? E aí quando eles destroem o cristal do mal, o lado bom também desaparece, né? Então, quer dizer, por quê? Porque é equilíbrio, né? Se não tiver uma certa quantidade de gente fazendo bem, né? Não precisa de uma certa quantidade de gente fazendo mal, né? Porque a, a divindade está, na verdade, equilibrando, né, esses pratos, né, para que a gente todos evoluamos juntos, né? Eu não posso gastar tempo aqui do vídeo para falar mais sobre isso, porque senão o vídeo fica muito longo, mas acho que do jeito que eu falei, acho que dá para entender. Agora eu vou mostrar os vídeos aqui. Então, aqui é o mapa do dia 25 de dezembro, dia de hoje. Queria pedir desculpa para vocês que ontem eu fiz algumas arrumações aqui em casa e eu mexi com muito pó e me atacou uma rinite aqui, então minha voz não está muito legal, mas me dá um desconto aí, né? Tô tentando gravar aqui com o melhor áudio possível. Então vamos lá, aqui dia 25 de dezembro. Então aqui o que eu acho mais relevante nesse mapa é, né, que vocês veem aqui a conjunção de Sol e Lua e a conjunção, né, por uma diferença de 5 graus com Mercúrio retrógrado, né? Mercúrio retrógrado aqui já no signo de Virgem, né? Já voltou, ele estava em Libra, voltou para Virgem, né? Esse Mercúrio faz um bom aspecto aqui para Plutão em Capricórnio, o que reforça aquelas questões de pensar sobre propósito, pensar sobre a minha ambição, né? Sobre aquilo que eu quero realmente realizar na vida, né? Então reforça esse lado. E esse Mercúrio retrógrado faz uma oposição para Netuno em Peixes, né? Que vai trazer aquela dualidade entre, né, o sonho e a realidade, entre o idealismo, né, e o pragmatismo, né? Então a gente pode acabar servindo, lembra que eu falei para vocês que esse eixo de peixes e virgem
é o eixo do serviço, então a gente pode acabar servindo, ou seja, trabalhando, né, pelos outros de uma forma com mais empatia, ou com mais empatia, né, ou acabar, se a gente não conseguir fazer esse equilíbrio, né, essa questão da, né, achar um meio termo, essa dualidade, a gente já pode acabar sendo pragmático demais, né, e esquecendo, né, o nosso lado mais sonhador, romântico, idealista, né. Ah, outra coisa importante, essa lua nova, ela faz uma oposição para Júpiter, né, que está aqui em Áries. Júpiter está em Áries, uma posição praticamente exata, né? Então por isso que eu trouxe a questão do mito ali, né, de Teseu, Ariadne e o Minotauro. Então aqui é como se a gente precisasse agora voltar, né? Embora a gente tenha um grande ato heróico para fazer, talvez vocês estejam se sentindo dessa forma, ou começando um projeto super, assim, que você confia muito, que você percebe que vai crescer, você percebe que vai, né? Sua coragem, sua confiança está só crescendo, porque é Júpiter. Júpiter faz, né? Ele é aquele que faz tudo crescer, tudo aumentar, né? Então, a nossa coragem, a nossa confiança está aumentando muito. Mas Teseu, ele ia conseguir matar o Minotauro se não tivesse, né, o fio ali da Ariadne para trazer ele de volta para fora do labirinto? É uma pergunta, né? Então, aqui, nesse aspecto, eu tento mostrar para vocês o quanto é importante você chegar nesse caminho do meio. O quanto é importante você olhar os opostos, né, e não escolher lados, né? Saber que você precisa dos dois lados e você precisa integrar essas coisas dentro de você, né? Quando eu vi essa oposição, eu fiquei pensando qual história representaria mais essa oposição e eu lembrei da história do Minotauro, e principalmente do Teseu e Ariadne, né? Então, foque no projeto, nesse projeto grande que você está fazendo, nessa construção da confiança, nessa construção da sua coragem, do seu pioneirismo. Foque nisso. Mas quem alimenta isso é a sua consciência, né? O seu, a gente, a gente na teosofia chama isso de corpo causal, né? Se a gente pegar essa psicologia, a gente chama de superego, né? E, no espiritismo eles chamam de outra forma, né? Mas pense da seguinte forma, né? Essa coragem, né, que a nossa personalidade está tendo, ela precisa ser bafejada por um senso de equilíbrio, um senso de justiça, né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão, né? Você pode se jogar na jornada mais grandiosa e ter o ato mais heróico possível, mas você precisa tudo isso precisa estar conectado com algo superior, com algo né, um porquê, né? E depois, semana que vem, quando a Lua estiver em Capricórnio, isso vai se firmar como propósito, né? Então, acho bastante interessante esse mapa do dia de hoje, né? Traz valores bastante interessantes, né? Eu acho que a gente precisa muito do diálogo, né? E uma outra forma de alimentar, né? Ou seja, conduzir essa coragem, né? Se Júpiter em Ares, é você abrir espaço para o diálogo, né? Porque aí você consegue ver várias opiniões, né? Diferentes que a sua, né? Você consegue chegar na sua, né? De repente você
as outras pessoas estão vendo coisas que você não está vendo, né? E aí você consegue ajustar, né, esse seu projeto, né? Lembrando também que Libra também é um signo cardinal, então, portanto, também existe um grande empreendedorismo, né, um pioneirismo em Libra, só que é um pioneirismo voltado para, né, o contato, para a diplomacia, para a negociação, né, o diálogo, propriamente dito. Então, essas coisas se juntam aqui, né? É, e o fato de Mercúrio retrógrado, né, ter saído de Libra, voltado para o planeta, para o signo que ele rege, né, que é Virgem, fala muito sobre esse estado reflexivo que ainda é necessário, né? Esse estado de reflexão, de, né, também de busca por uma excelência que ainda é necessário. Esse Mercúrio, ele vai, nos próximos dias, ele vai se encontrar com a Vênus, que está em Virgem, ou seja, essa ideia de ainda entender o que é se tornar, né, buscar excelência, buscar perfeição, eles vão se encontrar. Vênus vai entrar em Libra, ou seja, Vênus vai estar num signo regido, né, pela Vênus, que é Libra, ou seja, vai representar a beleza, né, e o equilíbrio, né, e a justiça na sua melhor forma, né, enquanto Mercúrio ali ainda trabalhando nas melhorias, naquilo que é, pode evoluir, pode ser sublimado, né? Em oposição com Netuno, né? Ou seja, será que eu consigo tornar o sonho realidade, aquilo que eu idealizei realidade, né? Será que eu consigo fazer aquilo que é ideal, né? É, que traz uma sutilização? Será que eu consigo transformar isso em realidade? São perguntas do momento aí, né? Perguntas dessa oposição, né, entre Mercúrio retrógrado e Netuno em Peixes, né? E aí, né, para assim, concluir, né, a gente não pode esquecer que esse mapa da Lua Nova, ele fala, assim, praticamente da alunação toda né, de Libra. Então, esse mapa tem a ver com o mês inteiro, né? Então, aí você tem o Saturno aqui fazendo a velha quadratura com Urano, ou seja, quebrando, derrubando essas bases, né, das instituições, as bases da nossa sociedade, transformando tudo, jogando tudo no chão e falando, construa de novo, só que construa direito, né? É isso que eles estão fazendo agora. Eles estão falando, ó, tá tudo errado, vou derrubar tudo aqui, e vocês vão ter que desconstruir direito, né? É isso que eles estão fazendo e nesse momento aqui, né, Saturno faz um bom aspecto para Marte, né, em Gêmeos, ou seja, torna esse potencial geminiano da comunicação, né, direciona, né, agora eu não pego mais qualquer informação, passo para frente, agora eu analiso, eu vejo da onde vem a fonte, eu trabalho a informação, eu busco saber se aquilo é real, se não é, né, então eu acabo tendo um certo grau maior de responsabilidade com aquilo que eu transmito, né? E vocês vão ver que contatos vão se fazer, né, entre os planetas que estão em Libra, esse Saturno em Aquário e esse Marte em, em Gêmeos, que vão tornar essa capacidade de comunicação muito mais rápida, muito mais confiável, muito mais é, ágil, né, e eficaz, né? Então, lembrando que todo contato que eu tenho entre Saturno e Marte, positivo, né? Todo contato positivo me traz um alto grau de eficiência, né? Eu consigo ser altamente eficiente naquilo que eu executo. Por isso, né, que quando Marte passa para o Capricórnio, que é um signo regido por Saturno, Marte está exaltado, né? Então aqui eu começo a ter um grau de eficiência nas comunicações.
É lógico, vocês vão me dizer, pô, mas Mercúrio está retrógrado ainda, né? Mas Mercúrio vai estar retrógrado mais uma semana, depois ele volta no movimento direto. Então, infelizmente, esse clima, é, né, a eleição é semana que vem, a gente não vai ter muito tempo com esse clima, né, de uma responsabilidade de comunicação maior, mas eu acho que também todo mundo procura, nessa última semana, procura, né, estudar melhor os candidatos, estudar melhor o que cada um propõe, né, então aproveitem, porque é um tempo propício, né, talvez as informações venham meio truncadas, meio atrasadas por causa do Mercúrio retrógrado, mas é importante fazer isso nessa semana. E aí, como eu disse, né, dia 26 de setembro aqui, né, a gente tem o movimento da Lua, a Lua acabou de fazer a conjunção com o Sol, caminha pelo signo de Libra e faz um grande trígono aqui, né, entre Lua em Libra, Saturno em Aquário e Marte em Gêmeos, né? Então aqui é isso que eu falei para vocês, é a capacidade de comunicação, né, de uma forma bem dirigida, né? Ou seja, a Lua em Libra, alguém que se mostra receptivo à comunicação, né? O Saturno em Aquário, alguém que mostra que pode compartilhar o que sabe, né? E o Marte em Gêmeos, aqui é alguém que, né, que tem uma certa voracidade pelo, pela informação, que tem uma certa voracidade por aprender e ensinar, né? Então é bastante interessante que a gente aproveite, né, esses momentos onde a comunicação está facilitada. Mais uma vez, Mercúrio está retrógrado, né? É, talvez a gente tenha que ter um pouco mais de cuidado, talvez as conversas tenham algum atraso, né, algum problema técnico, mas é possível fazer comunicações aí, né, e trabalhar esses lados. Dia 27, a Lua está entrando aqui no signo de Escorpião, né? É, em Escorpião, antes de entrar em Escorpião, ela faz uma quadratura com Plutão, que é uma quadratura meio chatinha, né? Que tem um ar um pouco mais cobrador, né? Tipo assim, você tá fazendo aquilo que você se propôs, né? Esse tipo de coisa, mas passa rápido. Depois ela entra em Escorpião, dia 28, ela em Escorpião fica vazia, ela não faz, no começo do Escorpião é que ela não faz aspecto com nenhum outro planeta, depois ela vai fazer, né, aqueles contatos mais críticos aqui com Saturno e Urano, reforçando essa questão da transformação, né, aqui essas questões de revolta, de protestos, elas podem ficar mais agressivas, podem acontecer de fato, né, que é a oposição da Lua com Urano, e a quadratura de Saturno, e a consequente aqui, quadratura de Urano com Saturno, né? Então, manifestações e quebra-quebras podem acontecer aí, né? Aí no dia 30, né, que é a sexta-feira, a Lua entra em Sagitário, né? Como temos aqui, né, esse eixo de Libra e Áries muito bem desenvolvido, né, com Júpiter, Sol, né? E a Vênus entra em Libra na, na quinta-feira, né? Entre quarta e quinta-feira, ela inclusive faz um bom aspecto, ela também acaba fazendo uma oposição com Júpiter aqui, né?
né, que também vai trazer esses lados, né? Olha, somos um guerreiro, temos um projeto, né? Estamos cheios de coragem, né? Mas não podemos esquecer, né? De, de ter esse lado mais equilibrado, né? Esse lado mais libriano, bafejando a gente ali né, de consciência para que a gente busque um equilíbrio. A gente, por exemplo, a gente não passe por cima das pessoas, não é, seja egoísta, não seja não deixe que a gente inclua, né, os outros nos nossos projetos, né? Muitas vezes a gente tem um projeto onde só nós, o projeto é só nosso, né? Ele foi feito por nós e vai beneficiar só a nós, né? Então Libra entra ali buscando, né, essa própria Vênus em Libra vai também buscar essa questão, né, da inclusão também, né, incluir o outro, né. Então, são questões bastante interessantes aí. E a Lua, como eu estava falando da Lua, a Lua, na sexta-feira, ela entra em Sagitário, então ela faz um bom aspecto para o Sol em Libra, vai fazer também para Vênus, e um bom aspecto para Júpiter, ou seja, a abertura social, né, intelectual de Sagitário pode ajudar muito, tanto na questão ariana como na questão libriana, né? Então, lembrar também, né, que eu falei para vocês, a lei, né, tem muito a ver com Sagitário e com Libra. Então, aqui, as questões também ligadas à justiça e equilíbrio também ficam bastante enfatizadas aqui. Aqui, Sagitário é a lei que se impõe, né? Então, as normas, as regras, né, a moral, né, aquilo que se impõe, assim, nesse mapa, isso está ajudando, né, ao, às outras energias. Então, essa, essa, essa lei que se impõe está ajudando, né, ajuda a ter equilíbrio e ter também essa visão pioneirista. E aí, no sábado, né, a gente tem a Lua fazendo uma oposição para Marte, né, e fazendo um sextil para Saturno, né, que pode tornar esse sábado aí bastante animado, bastante divertido, né? Pode trazer é, algum nível de agressividade, né, algum nível de, de discussão, por exemplo, pessoas, né, que têm uma ideologia, que pensam sempre igual, que tentam defender suas ideias, Sagitário, versus, né, pessoas que estão ali divulgando, né, ou fazendo, compartilhando informações, né, que do outro lado pode não ser tão verdadeiras. Então, isso pode acontecer. Mas, em regra geral, por ser um sábado, né, para as pessoas terem um nível de lazer, né, pode ajudar muito. Por exemplo, atividades ao ar livre ou esportivas pode dar um bom gás, né, para essas atividades. E aí a gente vai para o domingo, né? Domingo a Lua entra em Capricórnio e vai fazer, sim, ela vai tornar mais tensa, né? Essa oposição entre Júpiter e Vênus, né? E Júpiter e Sol, né? Essa essa quadratura T, né? Que é a Lua em quadratura com Júpiter e em quadratura com os Sol e Vênus, ela tem um olhar meio de, né? É, mova o seu traseiro gordo, né? Dá um chute no. Vai fazer, né? Você quer fazer, vai fazer, mova-se, né? Dê o primeiro passo. É tirar a gente da inércia. Então, é, ela tem esse ar, né? Ela tem esse ar, ela vai trazer questões relacionadas ao nosso propósito, né? Por tu estar em Capricórnio. Então,
se a gente já está na direção, né, desse projeto, né, que está mostrado ali pelo Júpiter em Ares, né, que a gente, eu acho que não tem muito problema, a gente vai ganhar um certo nível de empolgação, mas se a gente está, de certa forma, prorrogando alguma atitude, aí a gente, né, pode acabar tendo essa postura aí, né, de as pessoas, né, tendo essa atitude relativa, olha, para você que você quer conquistar, você tem que dar o primeiro passo, tem que fazer alguma coisa, né? Então tem essa essa tendência, né? E aí, deixa eu voltar aqui, né, que eu acabei esquecendo de falar. Vocês podem perceber aqui que é uma lua crescente, né? Também é uma lua crescente porque é uma quadratura de Sol com Lua, né? Então, ou seja, esse pioneirismo ele vai tomar, né, um viés mais relacionado a nosso propósito, ou seja, a posição que a gente quer alcançar na vida, seja ela social, né, ou profissional, ou em termos de reconhecimento, né, a gente para ter essas coisas, né, como posição social, reconhecimento, reconhecimento, né, do trabalho, né, a gente precisa agir, a gente precisa realmente colocar a mão na massa. Então, essa lua crescente vai aumentar a nossa, realmente essa nossa, é, não ia dizer casca grossa, né? Mas essa nossa tenacidade, né? De ir atrás do que a gente quer, né? Lembrando aí que esse símbolo de Capricórnio, ele tem muito relacionado com aquele pico da montanha, né? Aquele lugar que é onde a gente quer chegar, né? Onde a gente deseja chegar. E aí, a segunda-feira da semana, no dia 3, né, eu tenho a Lua passando em Capricórnio e fazendo um bom aspecto para Urano em Touro, né, ou seja, melhorando os meios de produção, melhorando o meu contato com o dinheiro, com a energia do dinheiro, né, trazendo facilidades em relação a isso, né, e Mercúrio já está direto, deixa eu até voltar aqui. Mercúrio ele fica direto entre o dia 1 e o dia 2, né? Então, que facilita um pouco, né, as comunicações aí. E ele tá em, em Virgem no grau 24, né? Isso no dia 2, entre o dia 2 e o dia 1. E aí ele também vai ajudar aqui nessas questões, né, relacionadas ao material, né, com o passar aqui dos dias. Ó, dia 3 de outubro a Lua está fazendo um bom aspecto com Urano, e no dia 4 ela passa aqui no finalzinho de Capricórnio, faz uma conjunção com Plutão, que é uma conjunção de regeneração, né? Ou seja, ajuda a gente a se regenerar, né, tanto em termos de saúde como em termos emocionais, né, fazendo um bom aspecto aqui para esse próprio Mercúrio em Virgem também, né, lembra que eu falei para vocês que Virgem tem uma relação muito grande, todo signo de terra, né, com a saúde, né, com o cuidar da saúde, né, com tudo aquilo que traz bem-estar físico, né, então aqui a Lua passando aqui por Plutão e fazendo um bom aspecto aqui para Mercúrio em Virgem, que acabou de voltar ao movimento direto, traz um bom, sim, assim, um bom momento para a gente cuidar da saúde, se regenerar de algum problema físico, e também relacionado ao dinheiro, né? Ter uma visão melhor da nossa produtividade, ideias mais que facilitam ou aumentam a nossa produtividade e também que nos ajudam a ganhar dinheiro. E aqui eu tenho o dia 4 de outubro,
que é a terça-feira, a Lua entra em Aquário, né, fazendo assim, um bom aspecto para esses planetas que estão em Libra, né, Vênus em Libra e Sol em Libra, né, que vai, de novo, né, reforçar a nossa capacidade de negociação, nossa capacidade de comunicação, né, de também achar meios, né, é, achar formas de fazer mediações, de fazer encontros, né, de fazer. Então, isso é muito facilitado aqui, né? E aí, de novo, né, a Lua passando aqui em Aquário, né, vai fazer bons aspectos, né, para os planetas que estão em Aquário e em Gêmeos, né, que estão aqui praticamente um grande trígono aqui, né, entre Sol, Lua, que está em conjunto a Saturno, e Marte em Gêmeos. Bons momentos aí para desenvolver nossa capacidade de comunicação e troca de informações. Dia 5, que é a quarta-feira da semana do dia 3. A gente passa para o dia 6, que é a quinta-feira, a Lua entra em Peixes, né? É, a Lua entrando em Peixes não vai fazer aspecto inicialmente ela não vai fazer aspecto com nenhum planeta, né? Quando ela avança, no dia 7 ela faz aspecto para Urano e para Plutão, que está em Capricórnio, ou seja, traz as questões da sensibilidade para mediar aqui, né, o Plutão em Capricórnio, comprometido com o seu propósito, e Urano em Touro, disposto a transformar, né, a, o mundo monetário, né, e a nossa vivência com o dinheiro. E aí chegamos no dia 8 de outubro. Deixa eu ver se eu não pulei o dia 7 aqui. O dia 7 é o dia que eu faço. A Lua faz uma mediação aqui entre Plutão e Urano. E passando para o dia 8, a Lua, no finalzinho aqui, né, de Peixes, faz uma conjunção com Netuno, né, e uma oposição para o Mercúrio em Virgem, ou seja, reforça aquelas questões, né, do servir, né, servir é, alguém de uma forma pessoal ou servir a coletividade de uma forma pessoal, né? Também aquela questão entre o mundo real, né, e o mundo imaginário, entre sonho e realidade. Então, a Lua aqui encostando em Netuno reforça muito a nossa inspiração artística, né, a nossa também a nossa é, tendência, né, a ser um pouco mais romântico, um pouco mais sensível, é, oposto a Netuno ali em Virgem, que é alguém que está mais preocupado em pagar, né, os boletos, né? Então, de que forma a gente faz essa mediação, né? Aí vai depender de cada um aí. Aí no dia 9 a Lua vai passar aqui por cima de Júpiter, né? E vai se aproximar aqui da Lua cheia em Áries, né? É, essa Lua cheia em Áries, eu pretendo falar mais sobre ela no próximo vídeo. Se eu não conseguir fazer o vídeo semana que vem, eu prometo fala dela lá no dia 10, né? Ou no dia 9.
né? No próximo vídeo eu vou fazer, no domingo, dia 9, então eu vou falar dessa lua cheia, né, em Áries, né, que é bastante interessante, ou seja, na minha visão, de novo, né, emocionalmente, a lua fala da emoção, emocionalmente a gente vai ficar mais corajoso ainda, né, mais empolgado, né, mais empreendedor ainda, né, e oposto ali o Sol, né, e a Vênus em Libra, que vai ter essa conotação que eu trouxe para vocês, né, da busca por equilíbrio, de a gente saber que a gente é um herói da nossa própria vida, mas que a gente não está sozinho e que muitas vezes a gente precisa incluir o outro, né? Esse incluir o outro é o Libra, né? E que, em último caso, quando a gente está sozinho, né? A gente não está sozinho porque a gente tem a nossa consciência espiritual ali, né? Para nos ajudar até a fazer os nossos julgamentos, né? E saber mediar conflitos, né? Então, de hoje até essa lua cheia, a gente tem muito, né, para pensar sobre essa questão de mediar os conflitos. Eu, trazendo essa história de Teseu, Ariadne e Minotauro, eu meio que disse para vocês, olha, os conflitos, eles nascem de problemas internos, né? Vença os seus conflitos internos, né? E os externos serão mais fáceis. Acho que essa é a mensagem mais importante desse vídeo aqui, né? Vença os seus conflitos internos e os externos, eles vão ser fichinha, né? Então, acho que é isso. Deixa eu compartilhar a tela. Né? E aí eu queria deixar desejar boa semana para vocês, essas 2 semanas aí, nessa alunação de Libra. Eu acho que temos muita coisa para pensar, né? Bastante para pensar. Pensem no mito de Eros e Psique, pensem nesse mito que eu trouxe para vocês do Minotauro, né? Pensem sobre essa questão de encontrar um equilíbrio entre essa minha impetuosidade, né, ariana, versus minha capacidade de mediação, né, de negociação de Libra. Acho que a gente evolui muito, o mundo está precisando, né, dessa questão libriana, a gente está precisando encontrar bons mediadores, bons negociadores. Se a gente observar os conflitos que a gente tem hoje, né, todos eles seriam bem resolvidos se tivéssemos bons negociadores, bons librianos aí para acharem, né, aparar as arestas e achar formas de negociação entre as partes, né? É bom quando a gente pensa num Francisco de Assis, num Gandhi, né, num Krishna, né, aqueles que realmente trouxeram essa questão libriana, da paz, né, e da a equidade entre os povos. A gente tem um mês aí para pensar sobre isso, então eu desejo que você aproveite esse vídeo para pensar sobre essas questões, né, e a gente se vê no dia 9 de outubro, mais um vídeo, né, mais reflexões aí sobre astrologia. Então, um abraço, uma boa quinzena, tchau.